Fala galera, tudo bem? Bom, vamos lá. Esse quadro ele sempre vem, né, um dia depois, né, do jogo que o Atlético faça. Não deu para soltar no domingo por motivos de eu esqueci. Então peço perdão para todos e a gente já está gravando aqui já na segunda de manhã para vocês poderem assistir. Esse quadro ele é muito simples. Ele é para trazer o que aprendemos de Maringá 0, Atlético Paranaense 1. Primeiro jogo da final do Paranaense de 2024. O Atlético larga na frente com um belíssimo gol do Pablo, um gol de falta. Olha, eu tava pensando, não sei se esse não foi o primeiro gol de falta da carreira do Pablo. Ele já vinha tentando faltas desde 2016, quando ele volta pro Atlético. Ele já vinha tentando. Achei interessante ali, mas realmente não lembro de outro gol que o Pablo tenha feito de falta na carreira dele. Acho que pelo Atlético certamente é o primeiro. Bom, tem algumas lições que a gente tira desse jogo. Eu escolhi só 5, mas tem muitas outras mesmo. Vamos começar por elas aqui. Eu até coloquei na tela pra gente começar. De final não se joga, final se ganha. Né? Essa frase mundialmente conhecida. Aqui no Atlético foi conhecida com o Lúcio Gonçalves falando, mas essa frase é mundialmente conhecida e foi exatamente o que a gente viu. O Atlético jogou para travar o Maringá. Ele trava o Maringá, ele trava as jogadas de bola longa, ele trava as jogadas de construção pelo meio que o Atlético tem, principalmente quando ele coloca o Hugo Moura em campo, quando ele coloca o Christian um pouquinho mais centralizado. Realmente o Maringá não conseguiu suas jogadas, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele já conseguiu uma ou outra e o Atlético teve que corrigir isso. Mas graças à boa partida do Maatson e do Esquivel, a gente acabou não sofrendo tanto com essas situações. Esse foi um lado muito positivo do que a gente viu ontem não, a gente viu sábado dos laterais. Então, final não se joga, final se ganha. E o Atlético realmente fez uma boa partida nessa vertente, somente nessa vertente, na minha opinião. O Atlético fez uma boa partida. Em outras, em fatores mais técnicos, etc., aí já tem uma discussão um pouquinho maior. Continuando o que a gente tem por aqui, Thiago Heleno voltou à boa fase e Esquivel precisa ser lateral. Acho que é fácil da gente falar sobre isso aqui, né? Thiago Heleno foi um monstro no jogo contra o Maringá. Eu acho que com o Cuca ele acaba não ficando tão exposto. Isso é muito importante. E principalmente a proteção na meia cancha, né? Tende a trazer o Thiago Heleno um pouco mais de tranquilidade para jogar também. E nessa tranquilidade, ele tem a oportunidade de fazer o que ele faz de melhor, que são esses lançamentos longos, que ele acerta 100% deles no sábado. Ele consegue ser muito forte fisicamente, bom no jogo aéreo, e as coisas tendem a melhorar muito para ele quando ele não está exposto dessa maneira. Então, esse é o grande ponto. Se a gente conseguir manter uma boa proteção da zaga, o Thiago Heleno tende a voltar à grande fase que ele sempre teve aí pelo Atlético. Então, muito feliz aí com a partida do Thiago Heleno e também do Esquivel, né? O Esquivel como lateral, até coloquei esse tópico aqui pra gente falar, né? Que ele foi muito utilizado como zagueiro, né? E ele não foi mal como zagueiro, nem de longe ele foi mal. Ele foi muito bem porque ele é muito bom jogador, mas como lateral ele realmente é muito bom. Ele é muito bom. O Atlético, quando tiver mais encaixado, mais entrosado, com um controle maior do jogo, a gente vai poder ver isso. Eu acho que na Sul-Americana, sendo bem direto, eu acredito que o Esquivel, como lateral, ele vai crescer ainda mais. Vai poder dar assistências, poder se soltar ofensivamente. Ele não pôde fazer tanto isso no jogo contra o Maringá, visto que era um jogo com uma situação diferente. Nos jogos da Sul-Americana, o Atlético vai precisar atacar. O Atlético tem a obrigação de vencer os seus jogos. Então, quando ele for para frente, eu acho que ele vai mostrar muito mais qualidade. Espero que a dobradinha com o Zapelli ali na meia cancha ele consiga encontrar o Esquivel em boas oportunidades para que a gente possa ter jogadas de amplitude e de linha de fundo, por óbvio. Por fim, o Bento é muito diferente. Isso eu não preciso nem ficar falando muita coisa aqui também, não preciso nem ficar batendo muito na tecla, porque quando a gente precisa do Bento, ele esteve lá mais uma vez. Ah, estava impedido. Ah, não deu. Não interessa. Ele fez a defesa no momento chave do jogo, quando a gente precisou realmente dele, e as coisas realmente aconteceram. E realmente, eu coloquei Pedro Henrique. Pedro Henrique realmente, cara, esse último jogo resume bem a história e a carreira do Pedro Henrique. Ele vem fazendo um jogo sólido, ele não vinha errando, até cometer um erro absolutamente burro. Tipo, um erro muito burro, um erro muito pequeno. Pequeno não, desculpa. Um erro muito grande num jogo que não havia necessidade alguma dele fazer isso. Jogada totalmente controlada. O Pedro Henrique já vinha fazendo
Já vinha fazendo uma boa partida, tanto no jogo aéreo, correndo bastante também. Mas daí, num lance único, ele joga tudo para baixo. E daí a pergunta que fica é, a gente tem como contar com o Pedro Henrique? E se esse jogo fosse uma final de uma Copa do Brasil? Se esse jogo fosse uma final ou um jogo mais decisivo, com um teor maior? E se não é o Maringá do outro lado? Né? A gente teria se segurado com um homem a menos ali pelos últimos 15 minutos, porque teve 7 minutos de acréscimo. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil o Atlético continuar apostando no Pedro Henrique com essa fase dele. O Atlético precisa encerrar seus ciclos, trazer zagueiros melhores. Nada contra o Pedro Henrique. Ele é, na minha opinião, um bom zagueiro de Série A. Eu acho que ele tem um bom nível para a Série A. Mas há momentos e momentos na vida, e ele não parece estar num momento de Atlético. O Atlético tem que contratar jogadores que estejam no seu momento de carreira. E é por isso que eu fiquei tanto pensando. O Gamarra poderia ter estado nesse jogo, né? A gente não usou todos os gringos, o Gamarra realmente poderia estar nesse jogo. E assim, veremos a partir de agora. Amanhã tem jogo, amanhã tem Atlético na Sul-Americana, a gente busca o tricampeonato e aqui é erro zero. A gente precisa vencer, porque isso classifica diretamente nos nossos grupos. Fechou, pessoal? Tamo junto, aquele abraço, valeu!